Meus amados, que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja com todos. Neste dia nós estamos alegres porque Jesus Cristo, Ele é o mesmo ontem, hoje, amanhã e sempre. E é Ele quem nos dá desta graça redentora e por isso nós estamos alegres. Estamos em paz com os nossos familiares, em paz com nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e por esta razão é que nós podemos dizer, como disse o salmista Davi, grandes coisas fez o Senhor por nós, e por isso estamos alegres. Mas, meus queridos, eu gostaria de ler o texto da Palavra de Deus e eu gostaria de convidar você que está aí nos acompanhando na internet, você possa juntar-se a uma outra pessoa e com a Bíblia Sagrada nós iremos ler a Palavra de Deus, que encontra-se no Evangelho de João, no capítulo de número 1, e no versículo 15, no vídeo anterior, nós falamos do capítulo 1 e do versículo 12. E hoje nós queremos falar no capítulo 1, no versículo 15. E eu gostaria de estar lendo com você, que fala exatamente do testemunho de João Batista. João testemunhou. João testificou dele e clamou dizendo: este é aquele de quem eu dizia que vem depois de mim e antes de mim, porque foi primeiro do que eu. Verso 16 diz: e todos nós recebemos também da sua plenitude com graça sobre graça. Verso 17 diz: porque a lei foi dada por Moisés, a graça e a verdade vieram por Jesus Cristo. Que o bendito Deus aplique a sua palavra nos nossos corações. Meus amados, esse texto de João, ele dá testemunho de si mesmo. Nós podemos observar que João é aquele que foi o precursor de Jesus, isto é, significa que ele veio antes de Jesus, mas nós podemos, a Bíblia nos relata que Jesus já existia, porque quando Deus criou o universo, no capítulo 1 ainda, voltando ao versículo 1, nós vamos provar que Jesus já tinha vindo antes de João, só que ele ainda não tinha se apresentado, se manifestado à população. Verso 1 diz assim: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus, e todas as coisas foram feitas por Ele, e sem Ele nada disso foi feito. Então a gente pode observar que no Verbo, na criação, quando ele diz no princípio era o Verbo, aí está a triunidade, está Pai, Filho e Espírito Santo, e Jesus, ele já está aí biblicamente falando. Mas veio João pregando o Evangelho e dizendo às pessoas que as pessoas deveriam se arrepender dos seus pecados, porque haveria um que haveria de salvar a humanidade. Então,
Tem um texto lá em Mateus que ele diz: endireitai o caminho, a vereda, e convertei-vos ao Evangelho. Aqui no verso 15, João, ele testifica, é dele, e clama dizendo: este é aquele que vem. Alguém clamava dizendo: este é aquele que vem, ou depois de mim, ou antes de mim, porque foi primeiro do que eu. Então, João está dizendo aqui, testificando, afirmando que antes dele existir, Jesus, ele já estava a caminho, biblicamente falando, nos planos da salvação, plano salvífico de Deus. Jesus Cristo já vinha, mas primeiro, nascido de mulher, veio João. Nós vemos que João foi o que nasceu da sua mãe Isabel, e depois deu a bênção de Maria, a bendita Virgem Maria, receber a mensagem do anjo, quando o anjo diz que ela haveria de dar à luz a um filho. E os irmãos, as pessoas conhecem a história. Então, no verso 16 diz, João está dizendo: e todos nós vimos também da sua plenitude, com graça sobre graça. João está falando exatamente de Jesus, plenitude com graça sobre graça. Aí João vai escrever no capítulo 17, porque a lei foi dada por Moisés, mas a graça e a verdade vieram por Jesus. É uma das provas evidentes que João está testemunhando do Senhor Jesus, no verso 18 diz: e Deus nunca foi visto por alguém, o Filho unigênito que está no seio do Pai, ele fez a conhecer, E aí a gente vai ver, a palavra de Deus nos relata que, diante desse testemunho de João, então as pessoas, fariseus, os saduceus ali, os sacerdotes, criaram ali, formaram uma comissão e enviaram aquela comissão a João Batista para questionar de João Batista se ele era o Cristo, porque João, tudo quanto era necessário, João foi feito por João. Então causou aí um ciúme, por conta dos fariseus, dos sacerdotes. Então os sacerdotes criaram aí uma comissão de fariseu, um grupo, e enviaram a João, perguntando a João se João era o Cristo. Eles perguntaram se João era Elias, e João disse: não, eu não sou Elias. Perguntaram: tu és o Cristo, ou tu és um profeta? Ele disse: eu não sou profeta, como nem tampouco eu sou Cristo. Então ele confessou e não negou, confessou: eu não sou Cristo. João confessa diante daquele grupo que ele não é o Cristo, porque na verdade ele veio primeiro assim anunciando o Evangelho, batizando até então, e as pessoas as pessoas se convertiam através da pregação, e as pessoas esperavam Cristo. Mas aí esse grupo de sacerdotes, escribas e fariseus, eles começaram a questionar, na verdade, que se João era o Cristo. Daí então, porque por parte dos sacerdotes, eles tinham interesse em saber se era de verdade o Cristo, porque eles tinham interesse em matar Jesus, o Salvador. E João, ele diz assim: não,
João confessou que não era o Cristo, nem tampouco profeta. E perguntaram então, verso 21 está bem escrito aqui, bem expresso, quando diz assim, perguntaram-lhe então, quem és, pois? Se tu não és Elias, disse, não sou eu profeta? Respondeu, não. E disseram-lhe, pois, quem és? Para que demos resposta àqueles que nos enviaram e que dizem a respeito de ti mesmo. E João, ele afirma para aqueles homens, eu sou a voz do que clama no deserto. E João diz, eu sou a voz do que clama no deserto. Veja que João, ele veio com a missão, ali pregando o evangelho, anunciando, e as pessoas, na verdade, achavam que, pelo feito de João, as pessoas acreditavam que ele era Jesus. Mas ele diz assim, não, eu sou a voz do que clama no deserto. Ele diz assim ainda, endireitais o caminho do Senhor, isso é, andai no caminho do Senhor, como diz o profeta Isaías, eis que tinha sido enviado e era um dos fariseus, e agora aparece no Rio Jordão Jesus, e João, ele afirma grandemente para aquele grupo que ele não era o Cristo, e aparece ali Jesus, e João diz, eis aí o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Meu querido, a palavra de Deus, ela é linda, a palavra de Deus é maravilhosa, e que Deus esteja nos abençoando, e que na verdade, tanto eu como você, que nós sejamos a voz do que clama no deserto, que Ele nos abençoe. Vamos orar. Santo e eterno Deus, Pai Celeste, meu Senhor, obrigado, Deus, pela salvação em Cristo Jesus. Obrigado, Pai, porque o Senhor enviou o Cordeiro de Deus para perdoar os nossos pecados. É no nome de Jesus em quem nós te oramos. Amém. Meu querido, você que ouviu esta mensagem, se você quiser deixar um like aí, inscrevendo-se neste canal, Pastor Antônio José Pereira, deixa aí o seu comentário, nós estamos orando por você. Que Ele te abençoe. Tenha um bom dia.